Com as bênçãos de Deus, damos início à 166ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicita a vereadora doutora Ana Paula fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em prosseguimento de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 141. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz fiz deprecação ao Senhor. Derramo na sua presença a minha oração e exponho diante dele mesmo a minha tribulação. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 28. Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Direito da criança e do adolescente. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Solicito aos vereadores que registrem a presença. Presidente. Pois não, vereador. Aproveitando aí a presença dos vereadores em plenário no painel, também peço que seja anunciada a presença do vereador eleito Edmo Boffetti e que o mesmo seja convidado, caso queira sentar-se na nossa tribuna de honra. Anunciamos então e registramos em ata a presença do vereador eleito Edmo Boffetti. Caso deseje, que fica convidado a fazer uso da tribuna de honra desta Casa de Leis. Coloca em discussão a ata da 163ª sessão ordinária, realizada em 21/11/2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Então fica aprovada a ata da aludida sessão extraordinária. Passamos ao expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento dos balancetes da Receita e Despesa de outubro de 2016. Em prosseguimento, solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e respostas. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 282, 2016, de autoria do vereador Eduardo Legacia, vimos a informar o que segue conforme o requerido. Item 1. Como se encontra a situação financeira da Prefeitura em quadro geral? Especificar se o orçamento estimado apurou, se há déficits e em quais receitas. 1. Situação financeira do erário, base mês de setembro de 2016, está na sua normalidade. Para melhor acompanhamento, consulte o balancete da Receita e Despesa encaminhada a esse legislativo e também no site da Prefeitura Municipal de Alumínio. 2. Informar quais contratos e despesas estão pendentes de pagamentos, ou seja, a que fornecedores deve o Poder Executivo. Qual o montante desta dívida? Essa dívida será saldada nessa gestão? 2. O erário encerrou o mês de setembro com despesa atual, está dentro do previsto, podendo ser observada pelo balancete de despesa quando ao encerramento do exercício. É prematuro informar valores. Especificar especialmente como se encontra o transporte de pacientes da saúde, a questão de abastecimento de água na zona rural, questão de pagamento de combustíveis da frota municipal, questão de entrega, medicamentos de uso contínuo e alto custo com processos, indicando especialmente, neste caso, os medicamentos de pressão alta, cardíacos e diabéticos. 3. O atendimento e transporte de pacientes está sendo realizado conforme agendamento. Os medicamentos de alto custo dos munícipes que solicitaram mediante liminar estão sendo atendidos. Quanto ao pagamento de combustível horário, está pagando normalmente os fornecedores. O abastecimento de água na zona rural está sendo realizado com os de 2 caminhões-pipas. Está sendo realizado de modo a atender todas as famílias. 4. Informar a questão da frota municipal, no que concerne a quantos veículos foram dados baixa do patrimônio, quantos estão ativos e quantos deles necessitam de reforma. Os veículos que necessitam de reforma são 2 Kombi, necessitam de reforma do câmbio, mais outras 2 de reforma do motor. Um caminhão-pipa de troca de diferencial, bomba injetora, câmbio e bicos. Uma Sprinter, fazer o motor. Um Gol, o motor. Caminhão-baú, motor. Micro-ônibus, motor. Quanto aos veículos que estão em atividade,
e os que foram dados baixo seguem planilhas anexas. 5. Por fim, esclarecer a estimativa de fechamento do exercício 2016. Serão atendidos a todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal? 5. Estamos cumprindo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à estimativa de fechamento do exercício, o momento é prematuro. Vale ressaltar que recursos federais e estaduais estão sendo abaixo do esperado, visto as turbulências na política econômica do país. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Qual a resposta do 1 e do 2 desse negócio, para você ver? Ofício 4395/2016, de 22 de novembro de 2016. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 281/2016, de autoria do vereador Eduardo Bosco, vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. Quantos servidores públicos existem atualmente na Prefeitura Municipal de Alumínio? 767 servidores em plena atividade. Quantos são empregados públicos permanentes? Destes, quantos estão preenchidos e quantos são vagos? O quadro conta com 905 empregados permanentes. Empregos ocupados, 739. Empregos vagos, 166. Quantos são empregados públicos comissionados? Destes, quantos são preenchidos e quantos estão vagos? O quadro conta com 115 empregados em comissão até a presente data. Ocupados, 56 empregos e 59 vagos. Quantos estão no denominado desvio de função, com ou sem portaria? É o item 4. No item 5. 63 servidores aposentados continuam trabalhando. Perdão, essa questão é, quantos são aposentados que permanecem trabalhando? 63. Tem 2 itens 4 aqui, somente um respondido. 59. Tem 6. Há concurso público dentro do prazo de validade? Sim. O 1/2016. 7. Se sim, quantas vagas em quais empregos, quando vencem os prazos desses concursos públicos? O prazo de validade do concurso vence em 23/6/2018, podendo ser prorrogado por igual período. As vagas são auxiliar de serviço educacional, 1 vaga, auxiliar de serviço educacional 2, 3 vagas, auxiliar de enfermagem 2 vagas, fiscal de rendas 1 vaga, inspetor de aluno 4 vagas, motorista C 5 vagas, motorista D 3 vagas, motorista de ambulância 2 vagas, recepcionista 2 vagas, agente de segurança patrimonial 1 vaga, auxiliar de desenvolvimento infantil 9 vagas, auxiliar de farmácia 1 vaga, escriturário 2 vagas, fiscal sanitário 1 vaga, técnico de enfermagem, 2. Enfermeiro, 2. Fisioterapeuta, 3 vagas. Médico clínico, 1 vaga. Médico ginecologista, 1 vaga. Médico ortopedista, 1 vaga. Médico pediatra, 1 vaga. Plantonista, 10 vagas. Médico urologista, 1 vaga. Psicólogo, 1 vaga. E tem 8. Há empregos vagos do quadro permanente que deverão ir a concurso? Sim. 9. Se sim, para quando a previsão de realização desse certame? Caberá à futura administração estudar a possibilidade. 10. Se não for realizado o concurso público até o final do presente mandato, em dezembro de 2016, qual a razão para isso? Prejudicado. 11. Qual o percentual atual despendido com a folha de pagamento nos termos do artigo 19? Inciso 3. Combinado com o 20, inciso 3, a linha B, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 47,10%, referente ao mês de agosto de 2016. 12. Quantos servidores públicos do município de Alumínio estão afastados por licença? 41 servidores afastados por auxílio do INSS, 5 de licença gestante e 5 afastamentos sem remuneração. 13. Destes, em relação ao item anterior, especificaram que estão em licença médica, licença maternidade, paternidade e licença sem remuneração. Respondido no anterior. 14. Quantos departamentos há na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal? Dentro desta estrutura, especificar. A. Quais são as subdivisões? B. Dentro dessa estrutura, quantos empregos há em cada uma delas, especificando, respectivamente, a nomenclatura. O item 14. 14 departamentos. Itens A e B seguem em planilha anexa.
Item 15. Seja fornecida a cópia do atual organograma. Segue anexa. 16. Seja fornecida a relação completa do atual quadro de empregos. Segue planilha anexa. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 394/2016 do VSA. Excelente senhor presidente. Em atenção ao requerimento 280/2016, da autoria do vereador Eduardo Bosco, vimos a informar o que segue conforme requerido. Antes de passarmos a responder o questionamento do nobre vereador, temos a informar que há em trâmite ação judicial de reivindicação de propriedade, tendo como autor o município de Alumínio e réu a empresa Susten Comércio de Produtos Alimentícios Limitadas. Segue o número do processo. A ação proposta tem por finalidade reivindicar a área de propriedade do município que foi ocupada de forma ilegal pela empresa. Conforme se verifica do andamento do processo anexo, houve em primeira instância a procedência da ação, reconhecendo ao município, ora autor, a propriedade da área e a ocupação ilegal. A empresa, ora ré, diante de tal decisão, apresentou recurso de embargos de declaração, qual não foi acolhido. Ato contínuo, a empresa apresentou recurso de apelação, cujas razões foram juntadas no dia 18/10/2016, estando o processo atualmente na fase de publicação para intimação do município para a apresentação de contrarrazões ao recurso apelativo. Respondendo objetivamente ao requerimento. 1. Qual a situação jurídica da área doada para a empresa Susten Comércio de Produtos Alimentícios EPP? A área em questão não foi efetivamente doada à empresa Susten, havendo apenas uma lei autorizativa de tal doação, mas que contempla a necessidade de cumprimento de exigências, além do documento jurídico hábil que autorizasse a doação, nos termos do artigo 541 do Código Civil. Assim sendo, a área em questão encontra-se subjúdice perante a segunda vara civil da comarca de Mairinque. Segue o extrato de andamento da situação processual. Item 2. Existe processo administrativo aberto para recuperar a área doada? Caso positivo, fornecer cópia. O processo judicial existente já contempla a questão de recuperação da área, a ação reivindicatória, sendo que o processo administrativo de número 1979/2011, que deu origem ao pedido da empresa e à promulgação da Lei 1562/2011, foi devidamente verificado pelo Departamento Municipal de Negócios Jurídicos, o qual concluiu, juntamente com a Comissão de Indústrias, pela total ilegalidade, seja pela ausência de documentos obrigatórios para atendimento da lei municipal, seja pela ausência de atendimento da Lei de número 1562/2011, seja pela ocupação da área pela empresa sem qualquer documento hábil para este fim. Segue cópia anexa. O item 3... Processos judiciais têm por objeto a referida área. Resposta apresentada no item 1, respeitosamente. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 4393/2016, de 22 de novembro de 2016. Em atenção, requerimento 279/2016. De autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. Vimos a informar o que segue conforme requerido. Item 1. É possível manutenção da via acima descrita? A via é no bairro Areia Branca, rua Odair Pires de Campos. Sim. Se sim, quando irá ocorrer? Será realizado conforme o cronograma de serviços e prioridades. Caso negativo, por quê? Prejudicado. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, presidente da Câmara, doutor Alexandre Amaral. Ofício 4392/2016, de 22 de novembro, de 2016. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 278/2016, de autoria do vereador Augusto Canto, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Envio de planilha por nome, função e lotação das horas extras acumuladas pelos servidores da Prefeitura Municipal, não pagas pela administração. Entendemos que a solicitação feita pelo nobre vereador refere-se ao período 2013-2016. Temos a informar que as horas extras realizadas nesse período e que foram solicitado o pagamento pelo departamento responsável foram efetuadas. Até o final do mandato, a Prefeitura pretende pagar tais horas? Prejudicado. Caso positivo, prejudicado. Ofício 4391, de 22 de novembro de 2016. Em atenção, requerimento 277/2016, de autoria do vereador Augusto Canto. Vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. O adiantamento... 1. O que levou ao bloqueio do vale da referida servidora? A servidora é Viviane Consuelo Exídio. O adiantamento salarial da servidora foi bloqueado no mês de outubro devido a 5 faltas no mês de setembro, podendo a mesma não ter saldo positivo para os devidos desconto fixo em folha. 2. Os dias em que faltou no final de setembro foram abonados com base em seu banco de horas? As faltas do servidor referente ao mês de setembro foram descontadas no mês de outubro, pois a divisão de recursos humanos não recebeu nenhuma solicitação formal para que fossem abonados esses dias.
3. Quantas horas extras a servidora acumula nos registros da Prefeitura? Horas 50% e também de 100%. De janeiro de 2013 a agosto de 2016, a servidora acumula um saldo negativo de 123 horas e 30 minutos, a 50%, e um saldo positivo de 25 horas e 30 minutos, a 100%. As horas extras referentes aos períodos 2009 e 2012 estão sendo levantadas através de comissão especial. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, ao presidente da Câmara, doutor Alexandre Rogério Amaral. O ofício é o 4.390/2016, de 22 de novembro de 2016. Sentido senhor presidente, em atenção ao requerimento 276/2016, de autoria do vereador Renatinho Watanabe, vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. É possível realização de manutenção no ponto de ônibus acima citado, no bairro do Itararé, na travessa da Rua dos Bandeirantes? Sim. 2. Se sim, quando ocorrerá? Será avaliado para que seja feito pela própria equipe de funcionários da Prefeitura. Caso negativo, por quê? Prejudicado. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, presidente da Câmara. Leitura recebida do expediente, senhores vereadores. Anuncio o recebimento da emenda 6/2016, de autoria do edil Eduardo Bosca, ao projeto de lei 48/2016, que fica a despesa para o limite de despesa do município de Alumínio para o exercício 2017. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador, 15 minutos. Não temos nenhum requerimento escrito e, aproveitando a ocasião, então, gostaria que fosse consignado em ata voto de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Luiz, morador da Areia Branca, casado com a senhora Marisa, que sempre nos honra aqui com a presença no plenário da Câmara. Gostaria que fosse consignado em ata e dado ciência aos familiares. Então, a pedido do doutor Alexandre, está consignado em ata. Passamos agora um minuto de silêncio ao falecimento do senhor Sebastião Luiz. Não havendo... Pois não, vereador Raimundo. Coloca em discussão o pedido do vereador Raimundo Azevedo de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Então, diante da votação unânime, passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 56/2016, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, que especifica. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto e parecer jurídico. Mensagem 56/2016, de 10 de novembro de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a elevada deliberação desta idilidade, o projeto de lei 56/2016, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, que especifica e pretende homenagear a senhora Maria Helena de Oliveira Brizotti, biografia anexa. Certo de que os senhores edis em seu alto entendimento acatarão o nosso pedido, solicitamos a apreciação dos moldes e prazos estabelecidos pelo artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, José Aparecido Tizeu, ao presidente da Câmara. Projeto de lei dispõe sobre a denominação do logradouro público, especifica José Aparecido Tizeu, prefeito municipal de Alumínio, as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominado de Travessa Maria Helena de Oliveira Brizotti, a travessa que liga a Rua Paraná, altura do número 80, a Rua Pará, na altura do número 157, Jardim Progresso, conforme o croquis anexo, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Alumínio, 10 de novembro de 2016, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, biografia anexa. Parecer jurídico sobre o projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei, ora analisado, de denominação de logradouro público, matéria afeta a competência municipal. O projeto proposto pelo Poder Executivo trata da denominação de logradouro público, que especifica
Analisando a proposição em tela, entendo que nada impede sua apreciação pelos nobres edis, pois entendo também que o projeto está perfeito. Há prazo para sua deliberação, pois foi solicitado o regime de urgência previsto no artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Salvo o melhor juízo, ao parecer, alumínio 28 de novembro de 2016, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico. Lido, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei 56, 2016. Em discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto de lei 56, 2016, aprovado por 9 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 25, 2016. Primeira discussão do projeto de lei 48, 2016, que estima a receita e fixa o limite das despesas do município de Alumínio em 2017 com emendas. Não há ninguém inscrito na tribuna livre, nada mais havendo a tratar. Damos a apresentação por encerrada, desejando a todos uma boa noite.